aí, meu futuro concursado, tudo bem? Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui aprendendo tudo, sabendo tudo sobre relevo do Brasil. Bem, a aula de hoje ela é muito importante porque a gente sabe que a população brasileira, até mesmo as políticas públicas, necessitam do conhecimento geomorfológico, necessitam do conhecimento do relevo. E vamos lá? Bem, para entender primeiramente a questão dos relevos, a gente precisa analisar as macroformas e como são formados os relevos. Geomorfologia é a ciência que estuda as formas do planeta. E no caso, então, a geomorfologia vai analisar que existem pelo menos 4 grandes macroformas do nosso planeta. A primeira, montanhas. Bem, as montanhas também são chamadas de dobramentos modernos e ela passou aí por uma revisão conceitual associado a ela. Por quê? Antigamente se tinha dentro da geomorfologia um conceito muito visual da classificação das macroformas. Ou seja, pra gente montanha era algo muito alto, acima dos 3.000 metros. E hoje a gente já não tem mais essa conceituação. Numa visão moderna a gente vai falar que montanhas são dobramentos modernos, ou seja, são relevos muito recentes geologicamente falando, datam aí pelo menos do terciário e que são resultantes do choque de placas tectônicas, ou seja, da convergência de placas. É claro que a gente vai manter aquela ideia visual, mas a gente precisa entender que montanhas ou dobramentos modernos têm aí uma conceituação moderna associada aos processos geomorfológicos que o formam. Então eu vou falar em montanhas, eu vou falar em dobramentos modernos quando estes forem resultados dos choques de placas tectônicas. Tudo bem? Então essa aí é a grande macroforma. Então mostrando aqui para vocês uma cordilheira, no caso aí essa cordilheira é a cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o Monte Everest. Aí sim a cordilheira do Himalaia, assim como a cordilheira dos Andes, são dobramentos modernos resultantes de choques de placas tectônicas muito recentes no tempo geológico. Tá? Então, no caso aí, os dobramentos modernos não tem no Brasil. Por que os dobramentos modernos não tem no Brasil? Porque aqui, no caso, o território brasileiro, ele está numa posição centro-oriental da placa sul-americana, da placa tectônica sul-americana. Ou seja, a gente está longe das bordas de placas, onde seriam essas áreas de instabilidade geológica que teriam os choques de placas tectônicas. Só relembrando, nos limites de placas, a gente pode ter 3 tipos. A gente tem as convergências, que são os choques, as divergências, que são as separações, né, e as transcorrências, né, que seriam os deslizamentos que acontecem de uma placa sobre a outra. No caso, do lado, né, da placa sul-africana, a gente tem divergência da placa sul-americana, ou seja, Brasil e África estão se separando e aí eu estou formando, por exemplo, crosta nova, que seria a dorsal mesoatlântica. E aí, né, se a gente for olhar o outro lado, a placa sul-americana também faz limite com a placa dinástica e aí elas são convergentes, porém está muito afastado do Brasil. A gente só sente, na verdade, os tremores de terras associados, né, a esses choques, mas são tremores que são mais leves. A gente vai pegando, né, só os resquícios desse choque. Então, no caso, o choque entre a placa sul-americana e a dinástica forma a Cordilheira dos Andes, tá? Então, sim, nós temos dobramentos modernos na América do Sul, porém não temos no território brasileiro, que é configurado como um território geológico muito antigo. Tanto que, né, a gente estuda as questões do território brasileiro em relação à geologia, a gente percebe que nós temos os crátos, que são partes de crostas muito, muito antigas. Relembrou isso? Tá? Eu sei que essa matéria é um pouquinho densa, a parte de geologia ela também é densa, mas eu tenho certeza absoluta que você vai entender, você não vai ficar com dúvida nisso, tá? Se você ficou em dúvida em aula de geologia, vai lá e revê a aula de geologia, faz exercícios, tá? Quando a gente pensa em geologia no Brasil, a gente está pensando nessas consequências, né? Então, em relação aos recursos minerais, em relação a ter essas macroformas. Mas, no caso, hoje, que é a aula de relevo, o que vocês precisam entender? Não há dobramentos modernos no Brasil, porque a gente não tem ação tectônica moderna, a gente não tem ação tectônica recente, né? Associados a tectônicas de placas. Tudo que a gente tem é muito antigo. Sim, tivemos dobramentos? Tivemos, mas dobramentos muito, muito antigos, dobramentos pré-cambriano, tá? Então, no caso, a maior parte das cordilheiras que poderiam existir no Brasil já foram erodidas, ou seja, já foram desgastadas. Então, aqui, essa macroforma não tem no Brasil. Qual é a outra macroforma que nós temos?
os planaltos. Muito antigamente existia uma ideia muito associada à etimologia da palavra planalto, né? Plano alto. Mas hoje o que se sabe é que essas superfícies podem ser classificadas como planaltos, mas elas não necessariamente precisam ser aplanadas. Então a ideia de ser um plano alto perdeu. Hoje, qual é a ideia que nós temos de planalto? É uma forma de relevo alto mesmo, então tá ali acima de 300 metros, 500 metros, dependendo do autor. Então está acima do nível do mar, bem acima do nível do mar, mas a gente não vai olhar mais as questões altimétricas. A gente vai analisar planalto através do processo geomorfológico que o forma. A gente tinha muito essa ideia da altimetria até ali a década de 50, 60, mas os estudos, né, sobre o relevo brasileiro ela foi mudando, assim como os estudos, né, de relevo mundial, e hoje a gente já tem a incorporação desse conceito, né? A gente não fala mais de cotas altimétricas, a gente fala de processo geomorfológico que o formam. E o que é o planalto? O planalto vocês conseguem ver realmente algo muito alto, só que no caso é uma forma de relevo resultante do desgaste erosivo. Então é ali uma forma de relevo onde o processo erosivo ele é muito maior, né, do que o processo de sedimentação. Então o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender aqui, agora, neste momento, o que é erosão e o que é sedimentação. Erosão é o desgaste da rocha. Eu estou erodindo. Vocês já ouviram uma palavra, aquela frase assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O que é essa água mole? É um agente erosivo. E ela está ali atuando o tempo inteiro até que ela consegue quebrar a rocha, ou seja, a pedra, né? Então ela quebra, desgasta e aí aquela rocha, aquela pedra, ela vai ser erodida, ela vai ser desgastada, ela vai ser quebrada. Então, basicamente, erosão é isso. Eu tenho um processo, eu tenho um agente utilizando o processo erosivo para desgastar, desbastar, quebrar, fragmentar, tá? Então, por exemplo, toda rocha, todo solo tá, né, sobre o processo erosivo e intempério, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, tá? Tudo bem? Então, no caso, presta atenção. Planalto é uma forma de relevo onde predomina o processo de erosão em detrimento da sedimentação. E o que seria sedimentação? Lembrando, quando eu tenho aqui um processo erosivo, imagina, eu tenho água. Professora, processo, quem seriam esses agentes erosivos? Água, vento, sol, tá? Então, gelo. Então, no caso, eu tenho aqui a chuva atuando o tempo inteiro, tirando pedaços dessa rocha. E para onde que vai essas rochas, esse pedacinho, esses fragmentos? Eles vão para um local mais baixo, né, por meio da ação da gravidade. Então, eles vão para bacias de sedimentação. Então, no caso, né, a sedimentação é o quê? São esses pedaços de rochas provenientes de áreas erodidas, tá? Então, no caso, eu tenho mais erosão do que sedimentação, ou seja, de acúmulo de sedimentos, tá? Então, ó, planaltos. Aqui o Brasil tem bastante planaltos, predominam os planaltos, e a gente vai perceber aí ao longo da nossa aula devido à classificação. E nós temos também as depressões. O que são depressões? A gente pode ter as depressões relativas e as depressões absolutas. São divididas em duas mesmo, tá? Sem problemas, mas é muito fácil entender a diferença entre elas. As depressões absolutas estão abaixo do nível do mar e as depressões relativas não. Então vocês precisam entender, na verdade, o que é uma depressão. Presta atenção nesse conceito. Depressão é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Então, se eu tenho uma área alta aqui, eu tenho uma área baixa, eu tenho uma área alta aqui de novo, essa área aqui é uma depressão, tá? Então, no caso, olhando aqui para a nossa foto, aqui é uma foto do Grand Canyon, o que a gente está percebendo? Eu tenho uma área alta, eu tenho uma área alta e aqui eu tenho uma depressão. No caso, eu acabo tendo um vale escavado, né? Um vale fluvial escavado, né, pelo rio. Ou seja, eu tenho uma área rebaixada, só que essa área aí está acima do nível do mar. Então, é muito comum a gente encontrar as depressões entre planaltos. É por isso que elas serão conhecidas como depressões interplanáuticas, tá? E aí, no caso, também nesse sentido, a gente vai perceber que as depressões acabam sendo, né, bordas desses planaltos. E, então, montanhas não tem no Brasil, depressões, planaltos, e tá faltando um, né? Temos aqui as nossas planícies. Vamos dar uma olhadinha aqui na planície. O que é a planície? A planície seria, sim, aquele local, aquela forma de relevo a nível do mar, que é mais aplanado, então isso realmente
existe, a gente tem essa noção visual principalmente, tá? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o processo geomorfológico é o que determina o que é uma planície. Planície é uma forma de relevo onde eu tenho basicamente mais sedimentação do que erosão, tá? Então as planícies elas podem ser classificadas como planícies costeiras, planícies fluviais, planícies aluviais, tá? Planícies marinhas, dependendo de quem é o agente, né, de sedimentação. Se eu tenho planície costeira, eu sei que é o mar, né, no caso da planície marinha. Se eu tenho planície fluvial, eu sei que é o rio. Se eu tenho planície lacustre, eu sei que o agente de sedimentação é o lago. Se eu tenho de aluvião, né, a planície aluvial, a gente sabe que o sedimento ali é de aluvião, ele vem vem de outras áreas próximas. Então, são essas 4 macroformas. No Brasil, o que nós temos? Depressões, planaltos e planícies. Bem, mostrando aqui um pouquinho mais sobre essas macroformas que nós temos no nosso Brasil, todos esses são fotos, tá, reais do nosso relevo. Então a gente consegue perceber que o relevo brasileiro ele tem uma complexidade em relação, né, às questões do relevo, principalmente porque, dependendo, né, da atuação mais alta, ou maior ou menor do agente intempérico, do agente erosivo, a gente vai ter formas diferenciadas. Lembrando, não se esqueça que na cabecinha de vocês tem que ter uma diferenciação, sim, entre erosão e intemperismo. Eu tinha falado inicialmente com vocês sobre erosão, mas intemperismo, ele é algo muito próximo à erosão, porque ele é a fragmentação da rocha, só que a erosão envolve o transporte. Tá? Então, por exemplo, o intemperismo, ele ali é desagregação, fragmentação através de um agente, então é por isso que nós temos o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Mas, né, quando há transporte, e a maior parte das vezes, né, na natureza a gente tem o transporte desses sedimentos, eu tenho ali a erosão. Então, são fenômenos muito, muito parecidos, mas a gente tem que diferenciar nesse sentido. Erosão tem transporte. Então, aqui ó, a gente consegue ver falésias, né, costeiras, falésias marinhas, principalmente nessas planícies costeiras. Essas falésias, o que elas são? Elas basicamente são planaltos com esses declives mais abruptos que foram erodidos pelo mar ao longo do tempo geológico, tá? Então, aqui eu tenho basicamente uma erosão marinha. Aqui eu consigo ver, por exemplo, um planalto onde tem uma depressão e a gente consegue perceber que toda essa área aqui ela é escavada por meio de quê? De uma erosão fluvial, tá? E aí aqui também eu consigo ver áreas de planaltos, né, com esses vales escavados. Também é uma questão, então, aqui de depressão e aqui de planalto. Aqui é muito legal da gente perceber que eu tenho uma área toda plana e do nada eu tenho uma área, né, elevada. A gente vai chamar isso de morro testemunho. Por quê? Ele tá ali para testemunhar que antigamente, num tempo geológico, tudo isso aqui tinha esse tipo de relevo também, mas que ele foi desgastado e erodido e transportado para outra área. Então imagina que isso aqui só está testemunhando para a gente que toda essa área aqui era formada por esse mesmo tipo de relevo. E por que só ele ficou? Provavelmente ele tem ali elementos químicos que são mais resistentes à água, ou à chuva, ao sol, ou ao vento, do que os que estavam do lado dele. Então o resto foi embora, né, que era menos resistente, e ele ficou ali contando uma história geológica pra gente. Isso é muito comum aqui no Brasil, tá? E aí, no caso, ele vai se chamar Inselberg. Cuidado, não é iceberg, é Inselberg. E ele é muito, muito comum, por exemplo, na região Nordeste, tá? Principalmente em áreas de semiárido. A gente tem as falésias, a gente tem as chapadas e a gente tem as serras. Ou seja, eu ensinei para vocês anteriormente as 4 grandes macroformas e dentro delas a gente tem outras formas de relevo. Então, no caso aqui, a gente tinha as falésias, né, formadas por erosão marinha, a gente tinha os icebergs, as nossas queridas chapadas, muito comuns, né, ali no centro-oeste, principalmente no Planalto de Goiás, Minas, tá? É muito comum. As chapadas, ela é um tipo de planalto, só que qual é a característica que diferencia, na verdade? O topo dela é muito aplanada, tá? Então a gente consegue perceber exatamente isso. Chapadas importantes que nós temos no Brasil: Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, tá? Chapada dos Guimarães, são chapadas importantes
que nós temos aqui, principalmente porque acaba sendo berço de biodiversidade. Tanto a Chapada dos Veadeiros é conhecida como a berço das águas do Brasil, né, ali no Cerrado, e nós temos as serras, tá? Lembrando que o Brasil tem várias serras e essas serras, basicamente, elas são relevo muito antigo, principalmente elas são resíduos, né, de antigos dobramentos, são aqueles dobramentos muito antigos mesmo. Há exemplos, a gente tem aqui no Sudeste a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, tá? Então é aí que testemunha que antigamente, num passado geológico muito antigo, nós tínhamos áreas montanhosas que hoje viraram serras porque elas foram desgastadas, né, diminuiu o tamanho delas e aí a gente mudou um pouquinho, muda-se, né, tanto o contexto geológico dela quanto a questão geomorfológica.